Cada dia quero apresentar para vocês um testemunho de um santo para edificar o nosso coração, para percebermos aí o quanto o Senhor nos chama a uma vida de intimidade, a ser uma resposta também para o mundo. Hoje quero falar com vocês sobre São Sabas e este homem tem muito a nos dizer. Por isso, vamos juntos para o santo de hoje. Bom, este santo nasceu no ano de 439 na Capadócia. Ele era filho de um oficial romano e por isso tinha muita daquilo que era a realidade, né, das guerras passando aí pela sua família. Por isso, nesses conflitos, nos desentendimentos, as necessidades que vão acontecendo para com o império, ele foi transferido, seu pai foi transferido para uma outra região que chama Alexandria. Para ali foi praticamente quase toda a sua família, exceto justamente Sabas. Por causa daquilo que eram as dificuldades da região, ele foi deixado ali com um tio, mas esse tio teve muitas dificuldades para cuidar, principalmente porque a esposa deste tio era uma pessoa muito difícil, começou a arranjar confusão com os Sabas. Ele era um menino muito virtuoso, mas mesmo assim não conseguiu suportar os maus tratos e foi embora, foi para a casa de um outro tio seu. Lá também teve todas as suas dificuldades e começou outros conflitos na família, porque o seu pai, João, era uma pessoa de posses, então ficava-se assim, pô, se o pai falece, imagine que o pai é um oficial romano, está muitas vezes em guerra, falece. Se nós ficarmos com Sabas, com certeza vamos ficar com parte da herança. Então começou a ter uma disputa, quem ficava com ele, não por causa dele, mas por causa da herança. E assim, esses conflitos foram permanecendo e ele resolveu deixar também a casa do seu outro tio, vendo toda aquela confusão, e foi enveredar-se aí pela vida religiosa, foi para um mosteiro, e quando ele entra no mosteiro, começam a perceber o encanto deste menino. Era muito novo ainda, por volta aí dos seus 8 anos, o seu encanto em termos daquela beleza exterior, mas sobretudo por uma beleza interior. Percebe-se ali aquela virtude que era muito grande nele. Ele começou a ser um homem né? Um pequenino, né? Muito daquele de penitência, de oração, e começava a impressionar. E aí começa a história dele, que vai passando pela vida de vários santos. Esse primeiro mosteiro aí, praticamente estamos ali falando de São Flaviano, né? Que ele começa a buscar um mosteiro, começa a buscar outro, percebe que ali tem uma vida mais radical, passa a outro. E aí ele começa a também a crescer nesta vida de conhecimento, da vida monástica, dos valores que esta vida monástica vai fazendo. Começa os seus estudos, mas se percebe nele esta inocência, essa disponibilidade com Deus, uma pessoa que trabalhava muito e se dedicava bastante. Então, à medida que ele foi crescendo, percebia um homem que trabalhava durante o dia de uma forma intensa, e chegava à noite, dedicava-se à oração. E aí ele também, diante de tudo isso, ele comia, bebia, né, e dormia muito pouco, né? Ele deixava assim realmente esses traços por onde ele passava. Quando ele tinha ali por volta dos seus 18 anos, e a admiração cresceu muito em relação a ele, no mosteiro onde ele estava, ele pediu para visitar os lugares santos e ali passar esse tempo de devoção, né, de recolhimento. Aqueles homens, né, o abade lá, sofreu muito porque conhecia sobretudo a capacidade que ele tinha medo dele indo não voltar, o que era muito perigoso, seja diante daquilo que são os perigos do caminho de peregrinação, seja também porque ele poderia encontrar outros lugares e ali se encantar com esses outros mosteiros e permanecer, o que seria uma grande perca para o mosteiro onde ele estava. Enfim, ele partiu para Jerusalém no ano de 457, passou pelo mosteiro de São Passário, onde depois ele edificou ali uma vida também sólida de santidade, de simplicidade, né? Dali ele se transferiu para outro mosteiro, né, ali de Santo Eutimo, né? Ele que tinha ali como uma vida austera, uma pessoa que tinha esses recolhimentos, né? Isso agradou muito, né, a São Sabas, por causa que ele encontra uma alma muito parecida com a dele. Ele viveu ali um tempo dedicado e depois eles enviaram a ele a outro mosteiro,
onde estava depois aos cuidados de outro monge, porque ali eles viviam um pouco mais separado, uma vida ainda mais de recolhimento. Saindo recomendado deste mosteiro, ele foi parar com São Teotixto, que era um superior de um outro mosteiro, e ali ele impeliu todo este caminho, partindo ali também de Santo Eutimo, que era já o mosteiro onde ele estava, né? Sentia-se sim uma relação fraterna, uma relação justamente de profundidade. Quando você encontra outras pessoas que desejam também o mesmo caminho, que buscam as mesmas coisas, você vai realmente se reconhecendo e vai ampliando aquilo que é a sua caminhada. Por isso que vai se formando essas comunidades monásticas, né? Vai identificando pessoas que têm esse mesmo chamado, esse mesmo carisma. Assim acontece em outras realidades, por exemplo, como a nossa, que identificamos com o carisma, sobretudo da misericórdia, outros com o carisma franciscano e assim por diante. Segue-se ali aquele modelo que eu falei, trabalho e oração. Muitas vezes você percebe aquela pessoa que não mede esforços para orar, para trabalhar e para amar as pessoas. Ele fazia isso com muita desenvoltura. A certo momento ele também volta a Alexandria acompanhado de um outro religioso e ali ele encontra os seus pais, né, que durante todo este tempo, né, ficaram com a ausência dele. E por isso passaram-se 20 anos. Quando eles encontraram o filho, encontraram praticamente outra pessoa. Queriam fazer de todos os jeitos que ele abandonasse, afinal o filho estava, né, assim, bem magro, bem exausto por tudo aquilo que era a penitência que ele fazia. Por isso fizeram muitas vezes a recomendação de que ele deixasse a vocação e partisse para estar com o pai, estar ali em volta. O pai ainda tinha toda aquela condição financeira, mas ele disse o seguinte ao pai: tu que vives à volta com tropas e soldados e deves saber das leis da guerra, das que rigorosamente punem aqueles que desertaram, que castigo mereceria então um soldado de Cristo que desertasse deixando o seu serviço? Essa resposta, lógico, impactou o pai, que sabe o peso que é deixar o serviço militar. E ele falava, qual é o peso de desertar justamente o serviço para Deus? Diante daquela resposta que o filho dava, daquelas palavras, o pai então permitiu que o filho voltasse, inclusive colocou as suas intenções, recomendou as suas intenções a ele. Com o falecimento de Teoctisto, ele começa, São Sabas, a andar e a caminhar ainda de forma mais estreita com o abade Eutimo. Assim eles retiram-se para uma vida de maior solidão, ele se encerra numa gruta, ele passava 5 dias da semana sem comer, unicamente ocupando-se de oração. Com o trabalho manual ele fazia, cestas, e o que ele fazia? As cestas que ele fazia, boa parte delas ele pegava e levava para o mosteiro para ali ser uma fonte de renda para o mosteiro. Então a cada semana ele levava por volta de 50 cestas, é um trabalhão fazer elas, fazia assim, com muito, percebia-se os detalhes, a perfeição em tudo aquilo que ele pegava e logo ele chegava lá, colocava a cesta e pegava o material de novo, carregava aquele material pesado, levava para a gruta e ali começava o seu trabalho novamente com as coisas manuais e com a vida de oração. São Eutimo chamava ele do jovem velho, porque tinha uma sabedoria imensa, apesar da sua pouca idade. Assim, ele passou durante muito tempo a sua vida. Logo começaram a aparecer aqueles que se encantaram com a vida dele, com tudo aquilo que ele trazia, com o relaxamento depois, unindo tudo isso, o relacionamento das disciplinas no mosteiro, aonde ele estava, de modo que o que ele fez? Ele acabou ainda se retirando mais, ou seja, sai da comunidade, vai para o deserto da Jordânia e une-se ali a outro santo chamado São Gerásimo, ou seja, mais um santo na vida deste homem, porque não faltou homens de santidade para ensinar e para estar perto dele. E a sua fama que se espalhava, que percorria outros lugares, ele que já estava com 35 anos, não era uma idade avançada, mas era uma idade pequena, pelo contrário, para aquela dimensão de sabedoria que ele carregava. Bom, e aí começam também as suas batalhas espirituais, o demônio que aparece
a ele de todas as formas, que muitas vezes o maltrata, mas ele ainda escolhe mais radicalidade, vai para uma montanha no alto, vai morar ali num lugar que antes pertencia a outro santo, conhecido como São Teodósio. Imagine vocês que a caverna onde ele ficava era tão alta, tão íngreme, que era muito difícil levar qualquer coisa lá, água e assim por diante, né? Tinha que se caminhar muito, por isso era necessário muitas vezes colocar uma corda para tentar realmente ajudar os recipientes a subirem. Então assim, tudo era muito difícil. Passou a comer só raízes, né, que tinha ali no pé do monte. Era uma vida austera ao extremo. Com isso, ele começava ainda mais a encantar as pessoas, começou a se formar comunidades ali em volta dele, pessoas que queriam ali ficar junto. Então começou a se formar esta comunidade que deu depois origem ao mosteiro. Ele tinha também uma certa rejeição a se tornar padre, sacerdote, porque era difícil que alguém fosse lá em cima um padre para celebrar, dado todas as dificuldades, para levar todas as coisas. Então, muitos religiosos, né, que estavam em volta dele queriam que ele se tornasse padre, ele não aceitava e nem aceitava que seus discípulos se tornassem religiosos. Então, o que faz o discípulo? Vai até lá, né, o patriarca vai falar com ele, vai pedir para que eles tenham um outro abade, porque São Sabas estava muito rigoroso. E aí o que faz então o patriarca? Ele manda que São Sabas venha ele e toda a comunidade junto, que ele queria conversar, queria falar com São Sabas. Quando eles chegam lá, São Sabas não estava sabendo da situação, era meio assim, sem lógica o convite, mas é lógico, pela obediência foi. Quando chegou lá, o bispo então nomeou, né, ordenou ele sacerdote, e ele falou assim, que o bispo dizia, né, que isso era o desejo de Deus e por isso ele deveria aceitar aquela nomeação. Assim, ele aceita, né, por perceber realmente um desejo de Deus para aquela ordenação, mas embora ele se sentisse indigno de ser sacerdote por causa do dom e a graça recebida. Por fim, este mesmo patriarca vai dizer a seguinte frase: eis aí, fala para os monges que queriam tirar ele, eis aí o vosso superior, não é pela escolha de homens, mas pela de Deus, que está confirmando ele no cargo. Nós nada mais fazemos do que emprestar a mão ao Espírito Santo para lhe conferir o sacerdócio. E assim ele é nomeado sacerdote, ordenado sacerdote e nomeado também responsável, abade daquele mosteiro. Por fim, ele adoece, já estava com a idade bem mais avançada. Começa-se então a visita deste mesmo patriarca a ele para ver como ele estava, percebe que não tem nada na cela, tenta convencê-lo e assim por um espírito de obediência ele vai, né, receber um pouco de cuidado, mas ele depois pede para orar e ali muito serenamente vai entregando a vida, né, para Deus. E ali falece diante da sua comunidade no dia 5 de dezembro de 541, aos seus 92 anos de idade, deixando uma herança espiritual que sem dúvida passa por esses inúmeros santos que ele foi encontrando pelo caminho. Eu sempre digo isso, um santo vai encontrando com outro, vai vivendo a experiência de trocar. Nós podemos fazer isso de uma forma muito diferente. Nós temos acesso hoje àquilo que são as palavras, os testemunhos, os livros, e essa é uma das coisas que o canal propõe. Que você possa aproveitar, por isso chegou a primeira vez, se inscreva para aproveitar esses conteúdos. Nós não podemos, talvez, hoje encontrar com todos esses santos, ou quem sabe, e até nos encontramos com esses santos, só vamos saber depois lá no céu, mas nós podemos encontrar com eles através dessas leituras, desses vídeos, dessas formações que nos falam deste caminho de santidade. Deus os abençoe, te espero amanhã para mais um testemunho dos santos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.